Olá, tudo bem? Nesta parte do módulo 3 da formação à distância do Diálogos Socioemocionais, eu vou falar sobre o uso das informações preenchidas nas rubricas, sobre os resultados desse uso e sobre o caráter formativo e a dimensão ética disso durante a implementação da política educacional. Para entender melhor, vamos dar uma olhada mais detalhada na agenda desta apresentação? Primeiro, apresentarei alguns exemplos de gráficos que podem ser gerados como relatórios a partir das informações preenchidas nas rubricas do Diálogos Socioemocionais. Depois, falarei sobre algumas diretrizes relacionadas ao uso ético das informações disponíveis nesses relatórios, pensando em como interpretar os resultados presentes neles, sob a perspectiva do processo de avaliação formativa para o desenvolvimento de competências socioemocionais. Os dados sistematizados por meio do preenchimento das rubricas do Diálogos Socioemocionais permitem a geração de relatórios. Esses relatórios são compostos por gráficos que contemplam informações que podem ser úteis aos estudantes. Essas informações possibilitam a visualização clara da própria trajetória de desenvolvimento socioemocional dos estudantes, bem como das metas de aprendizagem, das competências que eles desejam desenvolver ao longo do período letivo. Além disso, as informações presentes nesses gráficos podem fornecer aos educadores essa mesma visão em diversas perspectivas, auxiliando no planejamento de aulas e na tomada de decisão de forma embasada. Como se sabe, as escolas normalmente geram grande quantidade de dados, como aqueles sobre o acompanhamento de planos de aula e desempenho, a frequência dos estudantes nas aulas, a produção deles, etc. É necessário aproveitar melhor esses dados para favorecer a aprendizagem e a gestão educacional. Vejamos as possíveis formas de se fazer isso. As etapas de análise de dados envolvem coleta, armazenamento, organização, análise e tomada de decisão. A coleta, o armazenamento e a organização dos dados permitem acessar informações, mas é necessário capacidade analítica para identificar pontos de atenção, buscar alternativas e, assim, tomar decisões. A hierarquia do desenho representa a hierarquia de permissão concedida para a visualização dos gráficos. Assim, veja que o professor conseguirá visualizar resultados dos estudantes e das turmas, enquanto a escola, no papel do diretor e/ou do coordenador pedagógico, terá acesso aos resultados agregados das turmas e assim sucessivamente até o nível da Secretaria de Educação e do Instituto Ayrton Senna, que conseguem visualizar os dados agregados de todas as regionais, escolas e turmas da rede. Com o objetivo de demonstrar o raciocínio implícito na leitura e na interpretação dos gráficos, agora vamos demonstrar alguns exemplos deles e alguns aspectos importantes a serem observados em cada um. Os gráficos escolhidos como exemplo para esse exercício foram os denominados Minha Trajetória, Olhando a Minha Turma e Competências-Alvo dos Estudantes. No gráfico denominado Minha Trajetória, é possível visualizar as percepções sobre o desenvolvimento socioemocional de uma determinada competência do ponto de vista do estudante e de seu professor. Acompanhe aqui. Veja no topo do gráfico a identificação da macrocompetência e da competência que neste caso são engajamento com os outros, iniciativa social. Agora, veja no eixo horizontal os períodos de acompanhamento que foram bimestrais. No eixo vertical estão os degraus das rubricas. Identifique na sequência. Agora, veja o degrau em que o estudante se marcou, representado pelo traço azul. As marcações que o professor fez sobre o estudante são representadas pelo traço vermelho. E o consenso feito entre ambos, quando houver, é mostrado pelo traço amarelo. Os degraus marcados como objetivos do estudante são mostrados na linha laranja.
Veja que o estudante percebeu seu desenvolvimento nessa competência em degrau inferior à percepção do professor, mas houve consenso entre ambos para o ponto entre os degraus 1 e 2. Na sequência, veja que o estudante definiu os objetivos de sua trajetória de desenvolvimento nesta competência para entre os degraus 2 e 3 no segundo bimestre, degrau 3 no terceiro bimestre e entre os degraus 3 e 4 no quarto bimestre. Por fim, veja que no segundo bimestre, o professor considerou que o estudante atingiu o objetivo que havia sido definido pelo próprio estudante, mas o estudante considerou que não o atingiu. No entanto, por meio das devolutivas, ambos entraram em consenso sobre sendo o degrau 2 o que fazia mais sentido para aquele período. Esta informação permite a ambos, professor e estudante, verificar claramente a trajetória do estudante individualmente, traduzindo-se no acompanhamento por meio de uma visão individualizada de desenvolvimento, trazendo na consciência de ambos, explicitando para ambos cada passo da trajetória e promovendo a metacognição e a autorregulação da aprendizagem. Lembram-se desses conceitos trabalhados no módulo anterior? No gráfico denominado Olhando Minha Turma, você poderá observar como as perspectivas das percepções dos estudantes e professor de uma determinada turma se distribuem nos degraus e nos períodos definidos para favorecer o acompanhamento ao longo do período letivo, bem como consenso entre ambos e objetivos de desenvolvimento dos estudantes em cada competência nessa mesma turma. Aqui estamos simulando a visualização de um gráfico logo após o período de uso das rubricas referente ao segundo bimestre. Acompanhe aqui. Veja no topo do gráfico a identificação da macrocompetência e da competência, que neste caso são engajamento com os outros, iniciativa social. No eixo horizontal, veja os períodos de acompanhamento que foram bimestrais. No eixo vertical, veja os degraus das rubricas. A linha azul mostra a média das percepções dos estudantes da turma sobre o seu desenvolvimento em determinada competência nos 2 primeiros bimestres. A linha vermelha mostra a média das percepções do professor da turma sobre essa mesma competência no mesmo período. A média de consensos entre ambos, se houver, nessa mesma turma para o mesmo período, é mostrada na linha amarela. Na linha laranja, vemos a média dos objetivos marcados em degraus pelos estudantes dessa turma, caso essa competência tenha sido definida por eles como alvo de desenvolvimento prioritário no período letivo corrente. Perceba que no primeiro bimestre, embora as percepções de professor e estudantes da turma tenham divergido na média, houve consenso entre eles no ponto entre os degraus 2 e 3. Na sequência, os estudantes definiram os objetivos individuais de desenvolvimento nos próximos bimestres, sendo que a média desses objetivos foram no degrau 3 para o segundo bimestre e entre os degraus 3 e 4 para o terceiro e quarto bimestres. Por fim, observe que no segundo bimestre, os estudantes se perceberam, em média, em um degrau inferior em relação à percepção do professor, mas houve consenso entre eles para o degrau 3 neste período, convergindo com o degrau desejado para desenvolvimento dos estudantes para esse segundo bimestre. Isto seria um indicador claro, por exemplo, de que as metas de aprendizagem socioemocional desses estudantes para o segundo bimestre foram atingidas. A partir daí, seria possível ao professor analisar a possibilidade de seguir com atividades para desenvolvimento socioemocional da mesma forma como vinha trabalhando ou ajustar a rota conforme os próximos passos que seus estudantes desejam atingir. Já neste gráfico de barras denominado Competências-alvo dos estudantes, você poderá visualizar como os alunos da turma se distribuem quanto à escolha de cada competência como alvo de desenvolvimento prioritário ao longo do período letivo. Acompanhe aqui. No eixo horizontal estão elencadas as competências, no eixo vertical estão as porcentagens de estudantes. Identifique ao longo do gráfico a porcentagem de alunos da turma que escolheram cada competência.
Veja que as competências mais escolhidas pelos estudantes da turma foram foco e persistência, e as menos escolhidas foram entusiasmo, curiosidade para aprender e interesse artístico. Mas ninguém dessa turma escolheu a assertividade como alvo intencional de desenvolvimento para o período letivo. Assim, o professor pode ter ideias mais claras sobre os objetivos de seus estudantes e usar essa informação em prol do seu planejamento de aulas. Agora que observamos alguns exemplos de gráficos, vamos refletir juntos sobre a utilidade prática que cada gráfico fornece para estudantes, professores, para a escola, regional e para a rede. Essa análise qualitativa desses dados é importante especialmente porque é também por meio dela que se assegura o uso formativo e a dimensão ética desse uso, explorando-se assim todo o potencial formativo da ferramenta. Os resultados devem sempre servir a compreender os estudantes em sua integralidade e como agentes ativos na definição de suas metas de aprendizagem socioemocional. O estabelecimento de metas de aprendizagem socioemocional é feito em conjunto com o professor em uma perspectiva de horizontalidade em sala de aula, em que ambos são corresponsáveis pelo desenvolvimento delas. As perspectivas que relacionam médias dos estudantes em relação à turma, desta em relação à escola, desta em relação à regional e desta em relação à rede como um todo, objetivam garantir uma compreensão abrangente e integradora entre os agentes de modo a expor tendências que podem orientar a tomada de decisão em diferentes níveis na comunidade escolar. Nunca uma mera comparação entre esses mesmos agentes, sem foco definido no olhar de quem interpreta os resultados. Para servir à avaliação formativa, os resultados devem ser conferidos pelos agentes enquanto as iniciativas de desenvolvimento socioemocional estiverem em curso e também objetivando o favorecimento desse desenvolvimento ao propiciar devolutivas informadas e assertivas acerca dele, e não apenas ao final do processo de aprendizagem dos estudantes, pois isso caracterizaria apenas um processo de avaliação somativa. Não desejamos fazer nenhuma recomendação prescritiva sobre como fazer uso dos resultados, compreendendo o papel de todos na escola como autônomos, protagonistas e conscientes da própria jornada. Mas sugerimos algumas perguntas-chave que podem nortear o uso prático, eficiente e seguro dessas informações. Como essa informação pode ajudar a compreender o desenvolvimento socioemocional dos estudantes? Como essa informação pode ajudar a compreender as metas de aprendizagem socioemocional dos estudantes? Como essa informação pode ajudar a compreender de que modo o desenvolvimento socioemocional se relaciona com o alcance dos objetivos de vida dos estudantes em sua integralidade? Como essa informação pode ajudar na definição de estratégias de devolutivas dos professores aos estudantes? Como essa informação pode ajudar no planejamento de atividades pedagógicas com foco na educação integral? No papel de gestor escolar regional da rede, como essa informação fornece insumos para que eu apoie os estudantes em seu desenvolvimento integral e os professores a participarem colaborativamente como parceiros dos estudantes no processo. Concluímos essa atividade no módulo reforçando o potencial do instrumento com base em rubricas e compreendendo que quanto mais se garantir a inserção de indicadores no sistema ou na planilha quando o sistema não estiver disponível na sua escola, maiores são as possibilidades de explorarmos o potencial do acompanhamento do desenvolvimento socioemocional em prol do processo de avaliação formativa.
Esperamos que essa atividade tenha sido produtiva para você e que tenha contribuído na construção de um raciocínio para a leitura e interpretação dos resultados. A ideia é que você consiga generalizar esse raciocínio na leitura de todos os outros gráficos que nós disponibilizaremos no sistema. Até breve e bom aprendizado!